Bom, então vamos lá, pessoal. Hoje, a quinta potência do dia 9 de setembro de 2021, vamos ter o prazer de receber o Bernardo Puglia, colega de campus, e o Douglas Gregório. O tema de hoje é o espermograma na prática clínica. Bernardo, fala um pouquinho só de você, depois o Douglas fala também. Ok. Eu sou o Bernardo, sou médico urologista, nascido e atualmente atuando aqui também na cidade de Campos do Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, norte do estado. Eu trabalho com infertilidade masculina e reprodução humana aqui no Centro de Fertilidade e Medicina Fetal do Norte Fluminense, e algumas outras clínicas também, como Clínica Santa Maria, fazendo urologia geral, na Clínica Reprogenética, que além da urologia geral, eu faço também a parte de infertilidade masculina. Fiz residência no Hospital Naval Marcílio Dias. Quando terminei a residência, voltei para Campos para seguir a minha carreira profissional aqui. Fiz uma pós-graduação em fertilidade conjugal e reprodução humana pelo Instituto Alfa, que é da Santa Casa de São Paulo. Maravilha. Douglas, fala um pouquinho de você, querido. Bom, eu sou o Douglas Gregório, também sou urologista. Eu sou de Campos também, assim como o Bernardo, nos conhecemos desde mais novos, né? E eu fiz faculdade em Campos. Quando terminei a faculdade, eu vim para o Rio para fazer residência. Fiz a residência no Hospital de Servidores e, ao término da residência, comecei a trabalhar com o meu chefe e fui ficando, meu chefe lá do serviço, né? E, basicamente, durante a residência, eu me interessei bastante por essa parte de infertilidade. Eu fiz um estágio em algumas instituições de São Paulo, depois, ao término, também fiquei um tempinho estudando um pouco sobre o tema em Nova York, e atualmente eu faço essa parte da infertilidade no Hospital Universitário da Unirio, no Gafreguini, e na clínica Androlife, que é na Barra da Tijuca. E o que a gente pode esperar, Douglas, dessa apresentação de hoje? Bom, Henrique, eu queria primeiro começar agradecendo pela oportunidade, tanto que você e o Bernardo estão me dando para poder estar debatendo sobre o tema com vocês. Estendo também agradecimento a todo mundo que está assistindo aí também, né? Disponibilizando um pouco do tempo para ouvir, mesmo a gente disputando com o jogo da Seleção Brasileira daqui a pouco. E parabenizar o Henrique, poxa, é uma iniciativa muito legal a gente discutir esse debate sobre temas relacionados à andrologia. O conhecimento é sempre bem-vindo, né? E, basicamente, falar sobre espermograma, acho que a gente tem que falar só um pouquinho sobre infertilidade. É um tema que não é tão procurado assim pelos urologistas em geral, mas é uma condição que é bastante prevalente, né? A gente tem uma estimativa que aproximadamente 15% da população dos casais, né, podem apresentar dificuldade de ter uma concepção, e desses casais, 50% a causa é por fator masculino. Então, basicamente, é importante ter a avaliação do homem, mas a sociedade em geral acredita mais que a culpa é mais da mulher e acabam procurando mais atendimento da parte feminina com o ginecologista. E aí, eu acho que é de suma importância a gente tentar estreitar um pouco os laços com os ginecologistas que trabalham com essa parte de reprodução humana, para que a gente também possa estar atendendo os pacientes. Afinal, o urologista é o médico do homem, né? Então, é que vai fazer a avaliação e vai poder também auxiliar também nessa jornada que esses casais vão precisar seguir, né? E dentro desse contexto, a gente tem como principal ferramenta o espermograma, né? O espermograma existem como que eu posso dizer? Vários tipos de espermograma. Acho que tem espermogramas muito bons que vão auxiliar muito na tua conduta, na tua propedêutica do homem fértil, e outros que não têm uma qualidade tão boa, que também podem até atrapalhar às vezes, né? Então, nesse intuito de padronizar um pouco o exame, a Organização Mundial de Saúde faz manuais, né, tanto da realização do exame quanto na interpretação do exame. Esses manuais são atualizados periodicamente. A última atualização é bastante recente, tem mais ou menos 2 meses. Eu ainda nem tive muita oportunidade de ler um pouco o tema profundamente, e também não tenho muito conhecimento se algum urologista especialista na parte de fertilidade liberou alguma avaliação um pouco mais profunda em relação aos parâmetros como todos que foram desenvolvidos nesse novo manual, né? Não tem dúvida que o espermograma ele vai te dar vários dados, tanto na análise macroscópica, microscópica, de morfologia, que vai dar um indício para onde procurar, de como você está tendo resposta ao tratamento que você está
instituindo e basicamente, a gente sabe que ele tem limitação, mas é o principal exame na propedêutica do paciente com infertilidade masculina, né? Então, dito isso, basicamente eu vou passar a palavra para o Bernardo para ele poder dar a aula dele e depois a gente debater um pouquinho sobre o tema do espermograma na clínica, na parte clínica, né? Isso aí. Bernardo, compartilha a tua tela e vamos começar. Ok. Todo mundo vendo? Então, tá bom. Tô vendo. Eu queria, primeiramente, assim como o Douglas, agradecer a oportunidade, o convite do Henrique. Eu acho a iniciativa fantástica. Realmente é um grupo que agrega muito na minha vida profissional. Tem contato com tantas pessoas que a gente admira, que a gente lê, o Dr. Sidney foi meu professor lá na pós-graduação e tudo. Ele deu uma aula 2 semanas atrás. Então, realmente é um privilégio. Eu queria agradecer também o Douglas por ter aceito esse convite para estar dispondo um pouco do tempo dele com a gente hoje. E hoje eu vim aqui para falar a respeito do espermograma na prática clínica. É um tema bastante extenso. Meu foco agora, no período final da preparo da aula, foi tentar enxugar um pouco, que acaba sendo muito longa. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, direcionar ao que realmente interessa, que é a prática clínica. Tá? Então, antes de começar a falar do espermograma efetivamente, a gente tem que falar a respeito da fertilidade masculina, que tem que lembrar que o fator masculino está envolvido até 50% dos casos, infertilidade conjugal. O espermograma ainda é o exame de escolha na avaliação inicial do homem fértil. A gente tem que lembrar também que o Brasil é um país latino, que as condições psicossociais influenciam bastante na postura desse paciente que vai procurar ajuda para isso. Ainda que se confunde muito fertilidade com virilidade, o paciente às vezes não aceita muito alguns questionamentos e algumas avaliações, porque ele acha que você está questionando ele como do ponto de vista da virilidade. Desde a década de 60, 70, já acontecem muitas publicações que questionam se a fertilidade, de maneira geral, vem caindo ao longo do tempo, e como o nosso tema hoje aqui, a fertilidade masculina também vem sendo questionado, outros papers acabam colocando essas hipóteses meio de lado, dizendo que os números não podem ser comparados porque foram retirados de contexto e em situações bastante diferentes, mas o fato é que o consenso é que fertilidade acaba sendo um marcador de boa saúde. Dificilmente uma pessoa fértil, que não tem nenhum problema do potencial fértil, vai apresentar uma doença muito grave. E o contrário também pode acontecer muitas vezes. Não é incomum a gente que trabalha com isso acabar fazendo diagnóstico de doença oncológica, de doenças graves, por conta de uma alteração do potencial fértil desse paciente. E, nesse contexto, ter bons hábitos, sem sombra de dúvida, a ciência já definiu que isso tem uma repercussão muito positiva do ponto de vista do potencial fértil masculino. E vale lembrar também que a espermatogênese demora mais ou menos 70, mais ou menos 4 dias para acontecer. Então, qualquer coisa que a gente coloque nesse raciocínio clínico, a gente tem que botar essa janela de tempo, levá-la em consideração para que a gente veja, de fato, alguma significância na nossa conduta. Aqui eu trouxe esse mapa de um trabalho retirado que o Agarwal, junto com o Esteves, publicou, que mostra a distribuição do fator masculino como causa de infertilidade no mundo todo. E isso reforça a importância de a gente estar aqui hoje discutindo sobre o tema. Tá? Então, conceitualmente, quando a gente identifica espermatozoide no ejaculado, a gente pode imaginar de que está ocorrendo uma produção adequada de espermatozoide no testículo, de que existe uma permeabilidade dessa via ejaculatória, que há uma eficácia das contrações do músculo liso a nível de epicônio diferente e que há permeabilidade da uretra. E supor também que há uma eficiência erétil e que aconteça ejaculação para que esse líquido seja expulso aí do organismo. Então, a análise seminal propriamente dita, além de avaliar a função reprodutiva masculina, ela é útil para avaliar o potencial fértil e definição da modalidade que a gente vai propor para o paciente, no caso de tratamento da infertilidade. É útil também na monitorização da resposta que a gente aguarda desse tratamento que a gente vai propor, e também é útil para avaliar a eficácia de método contraceptivo, por exemplo, a vasectomia, que todo mundo opera,
é de bom tom que se faça um espermograma depois para documentar de que o método foi eficiente. Então, falando um pouco aqui da anatomia, quando a gente avalia o volume seminal, a gente tem que lembrar que de 90% a 95% desse volume é oriundo da próstata das vesículas seminais, em torno de 60% a 65% das vesículas seminais, restante da próstata, e os outros 10% a 15% do testículo e dos epidídimos, tá? E que o sêmen é um líquido heterogêneo que não existe no organismo até que ocorra a ejaculação. Por esse motivo, existem muitas nuances e particularidades na avaliação desse material, tá? Então, a gente precisa levar em consideração, falando do espermograma, inicialmente a respeito da coleta. É natural de que o volume ejaculado pode variar de acordo com as condições que o paciente coletou esse material, tá? A primeira porção desse material é a porção prostática, é a porção mais relevante do ponto de vista de concentração e de motilidade. Então, se houver uma perda, por exemplo, dessa porção, provavelmente esse exame não vai ter muito valor. Esse exame vai vir bastante alterado. Então, a gente precisa informar tudo e ficar atento em relação a isso, para não deixar passar coisas que são fáceis de resolver e que podem atrapalhar bastante a nossa avaliação. A gente tem que prestar atenção também em relação a doenças recentes, principalmente doenças febris, que cursam com febre do ponto de vista clínico, que pode ter uma influência negativa numa história relativamente recente, pelo menos nos últimos 3 meses, levando em consideração aquele período do espermograma. Isso pode ter uma repercussão, sim. E o período de abstinência, que a gente vai falar mais um pouquinho ali na frente. Essa tabela, essa imagem, na verdade, é a distribuição dos trabalhos que estão sendo publicados a respeito de Covid. A gente tem que lembrar que a gente está em meio a uma pandemia, que as pessoas estão estudando muito o tropismo do vírus pela gônada, pelo testículo. Já está bem estabelecido de que há um prejuízo da função testicular a nível hormonal, a nível germinativo também. E como nós estamos diante dessa pandemia, a gente tem que levar em consideração também que isso pode ter uma repercussão, sim, do ponto de vista clínico. No entanto, muita coisa ainda precisa ser descoberta. Além da febre, né, que o Covid geralmente cursa com febre. Então, a sala de coleta é um fator muito importante na realização do processo todo da coleta do espermograma. Eu coloquei aqui 2 imagens bastante divergentes. Talvez eu tenha exagerado um pouco nessa imagem superior aqui, mas a gente tem que lembrar que a gente mora no Brasil e que é possível que algum laboratório que se propõe a fazer o espermograma ofereça esse tipo de ambiente para o paciente colher. Já tive algumas experiências ruins, na época que eu morava no Rio, aqui em Campos também, de pacientes que falaram que tiveram dificuldade para coletar o exame, porque o banheiro era comunitário, porque tinha outros usuários usando na cabine do lado, e barulho, etc. Então, o paciente realmente sofre muito na hora da coleta, dependendo da situação que ele está inserido, tá? Então, a sala de coleta deve ser discreta, confortável, limpa, preferencialmente próximo ao laboratório. Os centros que trabalham com reprodução humana geralmente têm uma comunicação direta da sala de coleta com o laboratório de andrologia. Então, o paciente dispensa ali aquele potinho junto com o questionário dele, a bióloga já vai pegar imediatamente, isso já tira bastante fator de confusão nesse processo de avaliação. É o melhor cenário possível, tá? O controle térmico, tanto para o paciente que precisa se masturbar para colher o exame, quanto para a amostra sofrer menos oscilação na temperatura, que pode influenciar também. E o estímulo erótico também é sempre muito bem-vindo nesse contexto para que a amostra tenha qualidade, tá? Esse gráfico, especificamente, ele veio desse manual novo da OMS, que é a 6ª edição, e aí a gente consegue ver que nessa primeira fração existe um aumento da presença de espermatozoides, muito significativo quando comparado a outras frações, e principalmente os espermatozoides progressivos. Então, se o paciente perder essa primeiro jato seminal, ou primeira amostra, primeira fração desse sêmen, provavelmente o exame dele vai estar bastante alterado do ponto de vista do quantitativo e de motilidade, tá? Tem que lembrar também que o perfil do paciente que deseja avaliar o seu potencial fértil, que está investigando fertilidade, ele é um paciente que provavelmente vai passar por diversas experiências que ele nunca passou na vida. E se a gente fizer o acolhimento adequado e o orientar de maneira adequada, provavelmente boa parte dos fatores de confusão desse processo todo vão
vão se ver ausentes desse processo diante disso. Por exemplo, eu vi certa vez um comentário de um humorista num programa de humor, de que quando ele for fazer um espermograma, a moça da recepção, envergonhada por algum motivo, ao invés de falar abstinência, falou que ele deveria fazer um jejum de 3 dias. E ele for fazer o espermograma 3 dias sem comer. Se não houvesse falha de comunicação, ou se o médico tivesse orientado como deve ser feito o jejum, isso talvez Douglas tenha um jeito de orientar, eu tenho o meu, o Henrique tenha outro, provavelmente esse fator, por exemplo, não teria acontecido. Isso, o meu avô falava que quando a gente quer que alguma coisa seja bem feita, a gente tem que fazer a gente mesmo. Então, eu particularmente oriento meus pacientes como tem que acontecer o processo. Tem um pouco viés porque eu referencio os exames para um lugar específico da minha confiança, muitas vezes, às vezes eu não tenho como controlar isso, mas quando eu não tenho, eu oriento mais ou menos como é que tem que ser e a gente diminui bastante os danos em referência a isso. E, como eu disse, ajuda a proteger os pacientes de experiências negativas. Tá? O laboratório, eu acho que é a pedra angular desse processo todo. A técnica utilizada na análise seminal ainda é a manual, a melhor. Existem algumas técnicas computadorizadas, assistidas por computador, que são promissoras, mas ainda não estão afinadas o suficiente para a gente usar isso em larga escala. Existem conflitos de software, de fidedignidade, de confusão entre o que aparece no computador. Então, o melhor cenário seria o cenário manual. Um jeito interessante que a gente tem para tentar qualificar esse laboratório, como de confiança ou não, seria avaliar as certificações. Então, esse laboratório deve obedecer às RD6, esse laboratório deve, se tiver um ISO, controle de qualidade, seria melhor ainda, mas de tudo isso que eu estou falando, eu acho que o principal de tudo é a qualificação do profissional que está lá atrás do microscópio. E a experiência conta muito nesse contexto, como tudo na vida. Mas para analisar o espermograma, a pessoa que tem vivência, que faz isso o tempo todo, está certo que a análise do espermograma é uma das primeiras coisas que o embriologista faz num laboratório de reprodução humana, mas a pessoa ser experiente fazer isso com muita frequência faz com que ela apure a técnica e transforme esse exame num exame ainda mais confiável. Aqui em Campos eu tenho o privilégio de ter contato pessoal com as pessoas que fazem esses exames, então eu gosto dessa experiência, que eu acho muito interessante. Não sei se em outros lugares isso pode ser possível, mas sempre que possível, tenha contato médico com o embriologista e confie nele, troque ideia. Eu acho que essa interação é muito útil no contexto do que a gente pretende avaliando o espermograma. A coleta pode ser feita em dois contextos. A masturbação, que é preferencial sempre, e em alguns casos raríssimos, a gente pode propor o uso de um preservativo específico, que não tem espermicida, que não é tóxico para o espermatozoide. Eu acho que aqui menos do que 5, 10 pacientes já utilizaram esse dispositivo. Tá? A masturbação, o paciente coleta preferencialmente no laboratório. Tá? O frasco, o recipiente, é um frasco que não é tóxico para o espermatozoide, ele tem a boca larga, tem algumas características que fica a parte da bióloga também, mas, de maneira geral, o jeito de coletar preferencial deve ser a masturbação. Quando não é possível, por exemplo, a gente deve orientar em relação ao uso desse preservativo específico. Se for necessário, o uso de lubrificante também tem que ser um lubrificante específico. E uma coisa que eu peço para os pacientes, eu sempre peço para colher no laboratório, mas quando tem que ser feito em casa, quando vai ser feito em casa, apesar a contragosto meu, a gente tem que orientar que o tempo entre a coleta e a entrega desse material não pode ultrapassar 50 a 60 minutos. E uma maneira fácil que a gente tem para poder minimizar esse dano é orientar o paciente a colocar esse frasco junto à pele, por debaixo da roupa. Você acaba diminuindo a variação de temperatura oferecida a essa amostra, você acaba protegendo de luz, de sol, etc. Mas o problema também é que quando você chega no laboratório, às vezes a recepção está cheia, além do período do transporte, você ainda fica muito tempo ali esperando, aí até a recepcionista que está atarefada levar a amostra para o laboratório de andrologia, isso pode influenciar negativamente. Então, sempre que possível, eu acabo pedindo para os pacientes fazerem sempre no laboratório. E aí nós temos, em relação à abstinência sexual, algumas controvérsias. O manual novo
refere a um período entre 2 e 7 dias. Já o guideline da ASH fala em torno de 3 a 4 dias de abstinência. E aí nós temos alguns trabalhos que podem nos ajudar a entender melhor isso. E aí, nesse trabalho, especificamente, nós temos a comparação de períodos curtos, os recomendados pelo OMS, e o longo. E no que realmente interessa a gente, que é a gravidez clínica e nascimentos vivos, o período curto, quando comparado ao da OMS, foi superior, tá? E o período da OMS foi superior ao período longo, que seria, no caso, mais que 7 dias. Então, a gente tem uma tendência a achar que períodos, apesar do leigo, do paciente, achar que quanto mais tempo de abstinência é melhor, a gente sabe que isso não é tão verdade assim, e talvez períodos um pouco mais curtos do que são recomendados pela OMS, talvez ajudem no tratamento de reprodução assistida, na fragmentação de DNA, na motilidade do espermatozoide, etc. No entanto, o período especificamente ainda é alvo de estudo, a gente não consegue definir isso como uma data, um período específico. O que eu posso falar é que, na minha rotina, geralmente, eu peço para o paciente cumprir 2 dias completos de abstinência e colher no 3º dia. Isso pode variar de acordo com o caso, mas na minha rotina eu faço isso. Em relação aos aspectos macroscópicos, nós temos a cor, tá? E aí um seminormal deve variar aí num tom de creme, um branco opaco, acinzentado. Quando ele está ligeiramente amarelado, isso pode ter influência de uma abstinência longa, de uma icterícia subclínica, uma icterícia clínica, ao consumo de algumas vitaminas. Quando esse sêmen é um vermelho acastanhado, geralmente está relacionado a sangue, presença de sangue nesse material. E quando ele é viscoso claro, praticamente incolor, pode ser um líquido pré-ejaculatório, uma secreção de uma glândula bulboretral, glândula de Cooper. E um jeito interessante que a gente tem para diferenciar isso é perguntar se o paciente realmente chegou ao orgasmo no dia da coleta. Ainda sobre os aspectos macroscópicos, nós temos 2 aspectos, que é a liquefação e a viscosidade. Então, quando o sêmen é colhido, inicialmente ele apresenta um coágulo, e esse coágulo é em decorrência da presença de algumas proteínas que são secretadas pelas vesículas seminais, tá? A ausência dessa coagulação pode representar para a gente uma disfunção da vesícula seminal, uma obstrução dos ductos ejaculatórios. E aí a liquefação completa deve acontecer, idealmente, num prazo de 15 a 30 minutos após a ejaculação, e é um fenômeno desencadeado pelo antígeno prostático específico. É aceitável que se espere até 60 minutos para que isso aconteça de maneira completa, tá? E depois que a liquefação acontece, a gente pode avaliar a viscosidade, e aí é retirado um filamento com uma pipeta. Quando ele é normal, a gravidade, sob a ação da gravidade, ele vai gotejar ou vai ter um filamento menor do que 2 centímetros, quando está aumentado, o filamento é superior a 2 centímetros. Vai lembrar que, quando há um distúrbio de liquefação, como é um fenômeno desencadeado pelo PSA, isso pode repercutir, na nossa ideia clínica, como uma alteração a nível de próstata. O odor é um outro parâmetro que é analisado, mas é muito subjetivo, porque a capacidade de diferenciar odores vai variar muito entre as pessoas. Então, a gente pode ter uma técnica fazendo um exame que tem uma capacidade de sentir odor maior do que outras pessoas, e aí isso é uma coisa que geralmente eles colocam como o odor típico do sêmen, é um odor que lembra água sanitária. Quando vem um odor muito diferente, como odor de putrefação ou de urina, isso deve ser relatado no relatório, e aí a gente vai utilizar esse dado diante do contexto clínico que a gente está apresentando. Esse gráfico é um gráfico muito, muito interessante, e por esse motivo, ele é bastante utilizado em diversas aulas sobre espermograma. E, na verdade, ele ele apresenta o padrão, o comportamento seminal no ΔT de mais ou menos 1 ano e meio, do número total de espermatozoide, de 5 indivíduos que não sofriam ou não tinham nenhuma suspeita para infertilidade, e também da concentração. E a gente vê que há uma variabilidade gigante do mesmo paciente que chegou a ejacular 250 milhões de espermatozoides, e em outro momento ele ficou azospérmico. Isso é normal na grande maioria da população. E a gente tem que levar isso em consideração quando a gente for avaliar um espermograma e saber que um exame, principalmente se ele estiver alterado,
nunca vai ser suficiente para a gente fazer essa avaliação. O espermograma já tem muita limitação. Se a gente utilizar um só ainda, certamente a gente vai errar e não vai conseguir fazer progresso diante do contexto que a gente está vivendo. Desde a década de 80, se não me engano, há publicações da OMS, há 40 anos pelo menos, e a intenção é propor parâmetros clínicos e parâmetros estatísticos para a condução de pacientes inférteis, de laboratórios e de trabalhos científicos. Esse aqui foi o manual, o anterior, de 2010, que foi 5ª edição, ele foi alvo de muitas críticas, tá? Esse é um trabalho do Dr. Sandro, que é sempre citado também, que o Dr. Sandro faz crítica a vários fatores dele, a vários pontos do manual, tá? E talvez o mais representativo deles é porque ele considera o percentil 5 daquele grupo estudado como percentil de normalidade. Então, realmente não faz muito sentido isso do ponto de vista clínico, mas isso é um recurso bioestatístico. Isso é feito em exames, normalmente. Então, quando a gente colocou isso do ponto de vista clínico, isso ficou bastante complicado de se utilizar isso, e a gente vai ver mais na frente que isso mudou um pouco, pelo menos é uma tendência a mudar. Outros fatores que a gente pode ressaltar desse manual é que ele não deu muito valor ao fator feminino no contexto da infertilidade conjugal, tá? E também houve uma super e subrepresentação geográfica dos estudos que foram analisados. E aí veio o manual agora, lançado agora em 2021, há 2 meses atrás, é um manual muito extenso, e a intenção dele é padronizar técnica de laboratório e corrigir algumas coisas que realmente precisavam ser corrigidas da 5ª edição. Então, o manual inicialmente reconhece que o espermograma é limitado ou não deve ser utilizado para poder diferenciar o que é normal do que é patológico, que aquele percentil 5 daquela curva de Gauss lá definitivamente não é a abordagem correta para a gente propor, para poder definir o potencial fértil desses pacientes, que o espermograma não define a fertilidade, tá? E trouxe para a gente também pontos mais assertivos do ponto de vista da fragmentação de DNA, do teste de fragmentação e do teste do potencial de radicais livres, né? Dos agentes da espécie reativa de oxigênio. E aí, o trabalho que norteou esse manual novo, né, é esse daqui, que é basicamente o trabalho de 2010 com alguns estudos acrescentados. Então, nós temos agora a representação da África, que não tinha antes, no entanto, Egito é suficiente para poder representar a África como um todo? Talvez não. A China tem um N maior, de 1.200 pacientes. Agora tem estudo iraniano, estudo italiano, estudo grego, mas ainda o N não é suficiente, ainda falta estudo sul-americano, então ainda tem bastante coisa para ser resolvido, talvez nas próximas edições. Tá? E aí, se a gente for comparar apenas os percentis 5, nós temos aqui uma linha evolutiva desde 1980 até 2010, que era até então. Essa tabela aqui é bastante divulgada também. Aí eu acrescentei aqui o percentil 5 desse trabalho novo. Tá? Como houve acréscimo de vários trabalhos, houve uma diferença numérica. No entanto, isso está longe de ser o nosso norte. A gente não pode se basear nisso mais. O manual novo é categórico nesse ponto. E aí tem algumas linhas editoriais, enquanto estava sendo publicado, estava em vistas de publicação desse manual novo, já tinha alguns experts fazendo esses comentários. E aí um deles propôs como pontos de decisão, ou limites de decisão de concentração, de motilidade, de morfologia. Para a gente achar o que é normal, teoricamente, isso é a opinião de algumas pessoas, e em tese o manual também, mas isso a gente vai precisar esperar o barco andar um pouquinho para a gente entender melhor isso, mas essa é uma hipótese de que a concentração está normal quando ela é maior ou igual do que 20 milhões, que a motilidade é normal quando é maior ou igual do que 50%, e a morfologia é normal quando é maior ou igual a 14%. Tá? O borderline
de 10 a 20, para a concentração, para a motilidade de 35 a 49, para a morfologia de 4 a 13. O que é patológico na concentração seria menor do que 10, da motilidade menor do que 35%, o que é patológico menor do que 4%. E aí, onde é que a gente se encontra aqui? Eu acho que o ideal para a gente, nesse contexto, é a gente tentar identificar qual é o potencial FAST daquele paciente, o que a gente pode oferecer neste contexto todo. Sem sombra de dúvida, o percentil 5 não é o ideal, mas se a gente conseguir se achar em meio a todos esses dados aqui, provavelmente esse vai ser o melhor cenário possível. E, principalmente, analisar valor de referência é muito diferente de interpretar exame. Tá? Então, do ponto de vista da interpretação, nós temos aqui alguns pontos que são bastante relevantes para a gente. Do ponto de vista da etiologia da alteração do espermograma, o volume ejaculado, o pH e a concentração de leucócitos são bastante úteis para a gente tentar imaginar qual seria a etiologia dessa alteração. E esses valores, esses dados todos fazem referência à saúde da próstata vesícula seminal. Tá? E a contrapartida da concentração, motilidade, vitalidade e morfologia a respeito do testículo. A interpretação do volume, na interpretação do ponto de vista do volume ejaculado, quando nós temos um volume inferior a 1,4 ml, nós podemos pensar numa obstrução do ducto ejaculatório ou até numa ejaculação retrógrada. Quando a gente vê um volume muito superior, em torno de 5 ml, a gente pode pensar num quadro infeccioso secretivo. É uma condição bastante rara, mas chama a atenção. Então, quando a gente vê essa situação, a gente pode pensar nessa situação. O pH, o sêmen, tem um sistema tampão muito eficiente e muito importante para a qualidade do gameta, especificamente. No entanto, a alteração do pH pode também ser útil do ponto de vista da interpretação. E é bastante útil, de fato. Pode não, é bastante útil. Então, quando a gente vê um pH ácido, geralmente a gente está diante de uma obstrução do ducto ejaculatório. Quando a gente tem um pH um pouco mais alcalino, provavelmente está diante de uma infecção. Tá? Do ponto de vista da concentração, nós temos dois parâmetros que a gente pode avaliar. A concentração por ml e a concentração total. Particularmente, eu acho que a concentração total é muito mais útil. E eu vou dar o exemplo do que eu acho isso. Então, eu trouxe aqui dois casos hipotéticos. O caso 1, o paciente que tem uma concentração de 25 milhões por ml. E o caso 2, o paciente que tem 15 milhões por ml. Então, teoricamente, o paciente do caso 1 estaria numa situação um pouco melhor. No entanto, quando a gente vai avaliar os outros parâmetros, a gente vê um volume um pouco mais baixo no caso 1, um volume um pouco mais alto no caso 2, a gente vê que, apesar de ter uma concentração por ml um pouco menor, a concentração total do caso 2 é superior. Então, provavelmente, esse paciente tem uma condição do potencial fértil um pouco melhor do que o paciente do caso 1. Ainda sobre a interpretação, do ponto de vista da concentração dos leucócitos, existe muita controvérsia do ponto de vista científico do que é útil para a gente diante desse cenário. Tá? Então, nós temos aqui, eu trouxe alguns trabalhos, a maioria deles realmente define que a concentração de leucócitos muito aumentada é realmente deletério, por conta de produção de citocinas, produção de radicais livres, produção de fator de necrose tumoral. Então, realmente é muito relevante desse ponto de vista. No entanto, alguns trabalhos advogam que valores seminais em torno de 1 a 3 ml, às vezes, pode até ajudar alguns parâmetros, como morfologia e motilidade. Hipoteticamente, esses leucócitos poderiam neutralizar alguns espermatozoides que porventura, não estivessem adequados. E tem esse trabalho também que é bastante interessante, que ele trouxe a influência da bacteriospermia e do aumento dos leucócitos no sêmen, afetando diretamente a concentração do espermatozoide, a motilidade, a morfologia, trazendo aumento da fragmentação do DNA. Então, apesar de ter um pouco de controvérsia, a gente sabe que um aumento muito grande dessas células realmente está associado a piores padrões de espermograma. E aí,
Para diferenciar o que é célula redonda do que é leucócito, a gente tem 3 possibilidades. O teste da peroxidase é um teste de triagem inicial. O teste do Papa Nicolau é o que é mais utilizado, porque esse é uma etapa final do espermograma, onde é avaliada a morfologia, etc. Então, é possível verificar, através de alterações morfológicas, o que é macrófago, o que é neutrófilo, o que é linfócito, tudo, através dessa técnica. E o manual novo já traz alguns ensaios imunohistoquímicos, mas coloca que realmente o custo é muito fora da nossa realidade, mas é uma possibilidade também para a gente avaliar o que é leucócito no sêmen. Houve uma regressão do ponto de vista do padrão da motilidade, tá? Então, em 2021, nós voltamos para aquele padrão A, B, C e D, o A móvel, rápido e progressivo, B lento, progressivo, C não progressivo e o D imóvel. Muitos laboratórios nem chegaram a mudar dessa orientação do de 2010, mas o fato é que eles retroagiram nesse sentido, tá? E a motilidade progressiva talvez seja o fator mais relacionável, possivelmente relacionado à gestação, que é o que interessa para a gente. Teste de vitalidade. Do ponto de vista do espermatozoide que está imóvel, a gente tem 2 possibilidades. O teste de eosina, a membrana do espermatozoide está fragmentada, ela está lesada, então o corante consegue entrar e curar o espermatozoide. E o teste hiposmótico. Neste caso, do teste de eosina, esse espermatozoide ele vai ser inviabilizado. No contexto de fertilização assistida, o que é o mais utilizado é o teste hiposmótico. Existe um edema da cauda, essa cauda se enrola, esse espermatozoide está vivo, teoricamente ele pode ser utilizado numa técnica como ICSI. Do ponto de vista da morfologia, essa figura aqui foi a primeira ilustração retirada de um pesquisador com um microscópio da época, acho que no século XIX, e esse aqui é o manual da OMS novo. É uma coisa muito complexa, e aí volto lá na questão da experiência do embriologista que vai avaliar esse exame. A pessoa que vê isso todo dia, ela está mais habituada em identificar nuances e alterações do ponto de vista da morfologia, que pode ter, apesar dos trabalhos muitas vezes afirmarem de que não há muita relevância clínica em relação à morfologia, mas a gente tem que lembrar que o espermatozoide é uma célula altamente diferenciada e ela tem uma função. Então, a gente pensar numa alteração morfológica de cauda, por exemplo, ou uma alteração morfológica de peça intermediária, isso provavelmente vai alterar a função daquele espermatozoide. E uma outra coisa que é muito confusa para os pacientes e para os leigos é pensar assim, poxa, doutor, mas está dizendo que só 4% de 100% dos meus espermatozoides apresentam uma forma normal. Isso está certo. Realmente, a gente tem que explicar, com esse manual novo, talvez esse corte tenha subido um pouco, mas como os laudos ainda não foram atualizados, e eu tenho visto algumas dificuldades de pessoas que têm programas, etc., em padronizar isso agora, é uma coisa que a gente tem que conversar com o paciente de dizer que, apesar de numericamente ser um pouco estranho para um leigo, esse valor provavelmente estaria adequado até o manual de 2010. E aqui eu trouxe para finalizar algumas situações de análise bioquímica que não faz parte do espermograma de rotina, mas que pode ajudar na investigação etiológica da alteração do sistema reprodutor masculino, a dosagem de alguns elementos bioquímicos, dentro deles a frutose, que fala bastante a respeito da vesícula seminal, o zinco, a fosfatase ácida, que fala a favor da próstata. E aí, às vezes, a gente consegue lançar mão desses detalhes. Por exemplo, o paciente com uma alteração de pH e com uma alteração da secreção de frutose, ele provavelmente pode ter uma alteração da vesícula seminal, etc. Tá certo que não tem como a gente afirmar isso com certeza, mas diante dessas informações todas perdidas, isso pode nos ajudar no nosso raciocínio clínico. E aí, para finalizar, eu trouxe esse resuminho aqui. Eu acho que é muito importante, sempre que possível, ter um laboratório de confiança para referenciar os pacientes. A gente precisa de pelo menos 2 amostras, sobretudo se a primeira amostra estiver alterada. O espermograma, mesmo quando bem feito, apresenta muitas limitações, tá? Definitivamente não é testado de fertilidade.
O espermograma não deve ser isoladamente utilizado para indicar ou contraindicar tratamentos. A gente precisa ver o paciente como um todo e, principalmente, interpretar é muito diferente de comparar percentil. É isso. Muito obrigado, Bernardo. Maravilha a apresentação. O Douglas, está me ouvindo? Estou ouvindo sim, Henrique. Você quer fazer umas considerações? Eu acho que, primeiro de tudo, dar os parabéns para o Bernardo. Achei a aula foi muito boa. Muita informação enfim, sobre a atualização do manual, que eu não estava sabendo, e que já deu para ter uma ideia maior. Eu acho que foi muito boa. Eu acho que talvez eu acrescentaria só uma coisa que tem me chamado a atenção, por conta da pandemia mesmo, e a difusão do uso, durante uma época, né, de anita, né, que é a nitoxazamida. Isso traz uma coloração alterada do sêmen também, fica um pouco esverdeado, então eu já recebi mais de um paciente até, estava preocupado, enfim, e estava usando remédio, e basicamente é importante saber as medicações que o paciente faz uso também, que tem uma influência muito grande em relação a alguns parâmetros do espermograma. Mais uma coisa que eu falar. Quanto à cor ainda, às vezes o espermograma um pouco mais claro é muito comum também o paciente vasectomizado, afinal a gente não vai ter tantas células assim, né? Então ele fica um pouco mais hialino mesmo. E basicamente acho que é isso. A partir do pH ácido, acho que o Bernardo pontuou muito bem. A vesícula seminal é responsável por ter a produção de algumas substâncias alcalinas que dão o sêmen em pH assim, geralmente acima de 7,2. Se estiver um pouco abaixo, tem que pensar em algum problema na vesícula. Às vezes, além do ducto, a obstrução de ducto ejaculatório, pode pensar em até a genesia de vesícula seminal. Não é tão comum, mas também não é uma coisa tão rara, né? Que é uma síndrome específica. E acho que é isso. Acho que uma coisa que vai ser lançado bastante estudos em relação à questão do COVID. Realmente o vírus tem um tropismo, um dos lugares é o testículo, ele tem tropismo para receptores de enzima conversora de angiotensina, que tem muito no pulmão, e a gente já sabe, no rim, testículo. Então, tem saído vários trabalhos assim tentando indicar essa associação. Inclusive, eu até tentei fazer, acabei que eu não consegui continuar, né? Na primeira leva da pandemia, ano passado, tentando buscar em alguns lugares para ver se o paciente tinha orquite e tudo. Eu acabei não conseguindo continuar o trabalho, enfim, mas realmente tinha alguns casos de pacientes que estavam internados, tinham COVID, paciente desenvolvendo orquite. Então, isso, acho que a longo prazo pode ter uma consequência importante em relação ao potencial fértil do homem, e a gente tem que ficar atento a isso também. Acho que é isso. De resto, a aula do Bernardo foi excepcional. Acho que está de parabéns e deu para aprender bastante. Bernardo, uma coisa rápida. Quais são as variações do espermograma mais frequentes que faz a gente pensar que o paciente possa ter uma varicocele? Variação da motilidade, da concentração, dos elementos do testículo mesmo. São as alterações mais comumente encontradas. Pessoal, vamos lá para partir para as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, liga o microfone que eu vou ver aqui e faz a pergunta. Francisco, você foi o primeiro a ligar o microfone. Faz a sua pergunta, querido. Bernardo, eu queria saber, a gente sabe que o Covid tem causado uma queda muito importante da produção de testosterona, portanto, afeta a célula de Leydig, eu acho que na sua intimidade, né? Como é que você tem observado isso nos pacientes atualmente que você tem recebido? O que você Eu tenho visto realmente uma alteração significativa de pacientes até que estavam em tratamento, pacientes que estavam em processo de melhora de espermograma pós-cirurgia. Por exemplo, tem uns 3 pacientes que tiveram COVID no pós-operatório da varicocele e estavam apresentando uma melhora, e de repente teve COVID, no próximo espermograma vem uma queda absurda. Uma outra coisa que eu tenho percebido, mas eu não li a respeito ainda, e uma coisa que não tem nada a ver com fertilidade, mas eu tenho visto alguns pacientes com aumento repentino do PSA do pós-Covid,
E aí, quando a gente vai repetir o exame depois, isso vem caindo novamente. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que tem uma relevância muito grande do Covid na fertilidade masculina, tá? Tenho visto isso. Mas os pacientes que eu vi, depois melhoraram um pouco desse padrão. Teve uma queda e depois melhoraram. Eu não vi ninguém que ficou ainda assim, que eu posso ter de dizer, olha, o Covid comprometeu definitivamente esse potencial fértil. Os pacientes que eu recebi no pós-Covid, assim, no pós-Covid imediata e precoce, até a médio prazo, houve uma repercussão, sim. Outros não, mas acho que a maioria, sim. Atrofia testicular, você tem observado em alguns casos? Não, atrofia ainda não percebi nenhuma, não. Talvez a gente vá ver, talvez a gente veja isso mais na frente. Principalmente associado a esses casos de orquite que o Douglas falou aí. E tem alguma ideia de, pode, por exemplo, usar clomifeno nesses pacientes? Você acha recomendável, uma vez que você comprove que houve uma queda na produção de testosterona? Não estou pensando nem no paciente com fertilidade, um paciente normal, que não está te procurando por essa razão. Você acha que vale a pena fazer? Eu acho que é válido, dependendo da situação, acho que é válido sim. Eu sou bastante adepto do clomifeno, uso bastante, até por conta da minha área de atuação, eu tenho excelentes respostas com o clomifeno. Dependendo da situação, acho que é bastante válido a gente tentar, sim, uma indução endógena com clomifeno. É porque essa semana eu não vi a propaganda, mas a minha secretária me falou, aí que saiu uma reportagem mostrando isso, a queda de testosterona. Então, é uma coisa que os nossos pacientes vão procurar muito a partir de agora. Eu acho que foi na Veja, uma coisa assim. E a gente tem que estar alerta, né, para saber como lidar com esses pacientes. Vão acontecer essas consultas aí. Isso vai depender muito do caso, né, Francisco? Se o paciente evolui com uma atrofia e tal, com hipogonadismo hipergonadotrófico, a gente pode presumir que talvez esse testículo não responda tão bem, mas eu acho que em alguns casos a gente pode tentar, sim, se não tiver contraindicação, se tiver possibilidade de uma boa resposta, acho que é bem válido. Eu não sei qual que é o grau da resposta, porque, na verdade, houve uma infecção testicular, eu não sei se é uma resposta como uma pessoa normal, né? Isso é que eu não sei. Eu tenho, na verdade, um paciente atualmente em tratamento nessa circunstância. Ele, por 2 vezes, eu repeti a testosterona, deu 250, 270, uma pessoa que é muito forte, e realmente ele estava se queixando de queda do estado clínico, né? E eu achei importante entrar com clomifeno. Na verdade, eu não tenho nem a dosagem do que aconteceu e não tive ainda o contato com ele para dizer se houve uma melhora nesse 1 mês. Eu habitualmente doso 1 mês depois do início do clomifeno, é como eu conduzo, né? Eu também costumo fazer isso, mas se você tiver essa resposta, traga para a gente depois. Eu acho que vai ser interessante dividir isso com a gente, porque, particularmente, eu não tive essa resposta. O que eu tenho é um amigo que é anestesista em São Paulo, e ele tem 30 anos, ele desenvolveu um hipogonadismo absurdo, absurdo. Ele ficou com 40 de testosterona no pós-Covid. E o pessoal do endócrino lá, acho que está no Hospital das Clínicas, não sei onde é que está, que indicou Clomid e ele voltou ao normal depois. Eu não sei se foi o tempo, se foi Clomid, o que aconteceu, mas eu sei que ele fez uso do Clomid e teve uma boa resposta. O testículo dele ficou meio atrapalhado, mas depois assumiu o controle da situação de novo, entendeu? Você começa com 25 por dia? Eu costumo começar com 25 por dia. Eu também. E eu não gosto de manipular, e eu também não gosto de pedir para tomar em dias alternados. Então, eu costumo pedir para o paciente fracionar o comprimido mesmo. É mania minha. Mania minha. Por que não fazer dias alternados? Porque eu penso em mim e provavelmente eu vou esquecer de tomar o remédio. Então, como é difícil para mim, eu me coloco no lugar do paciente. Então, acho que a adesão talvez não funcione tão bem. Porque, para mim, seria difícil. Eu não ia ficar, pô, será que eu tomei ontem? Não tomei? Então, para não ter esse viés, é loucura minha mesmo. Eu prefiro que o paciente tome fração todo dia do que tenha esse viés aí complicador. Ótimo. Mas para quem Uma funciona, coisa, ótimo. só Não, Fala, pode falar, fala, Francisco. Douglas. Só uma ponto, acho que um pouco no assunto, e aí eu também não li nada sobre isso. Eu faço no ambulatório lá no Unirio, não é só de infertilidade, eu pego muito de disfunção sexual também. E tem aparecido vários casos de disfunção erétil, mesmo com o perfil hormonal normal do paciente, até paciente jovem, assim, dos seus 50 anos, assim,
E não sei, não li nada sobre isso, se tem algum mecanismo para poder atrapalhar, enfim, mas está sendo uma coisa até, em certo ponto, frequente, né? Acho que é uma coisa que Eu a acho gente que a tem que questão ficar atento vascular é muito também. influente nesse ponto, né? Então, Faz todo sentido. vasculopatia, enfim. Tá. Bernardo, diz uma coisa. Um paciente de 50, 60 anos que chega no consultório falando do volume baixo do esperma, é uma queixa comum. O que você costuma recomendar para esses pacientes? Depende muito, Henrique. Primeiro eu faço aquela avaliação global, né? Toque, o tamanho da próstata, etc. Uma coisa que é válida nesse sentido, a gente tentar fazer... No caso, ele está azospérmico ou não? Não. Não, é só a redução do volume do esperma. Ele fala que está o orgasmo seco, praticamente. Se houver uma suspeita para ejaculação retrógrada, a gente pode propor fazer agonista alfa, né? Fazer um Claritin D por mais ou menos 3 dias, e aí a gente consegue fazer com que essa ejaculação aconteça de modo anterógrado. Mas, geralmente, quando tem essa associação. Eu acho que nessa faixa etária, Henrique, acho que uma coisa que realmente não é incomum de ter essa queixa, mas são duas causas, eu acho, que diminuem bastante o volume do sêmen. Um é o hipogonadismo mesmo, testosterona mais baixa, então, um paciente ali por volta de 60 anos pode estar apresentando. E outro, diabetes. Diabetes abaixa muito também, até pela possibilidade de ejaculação retrógrada, mas Também, né? diminui o volume de seminal. Então, acho que às vezes vale a pena investigar também a parte clínica mesmo do paciente, né? Tanto do perfil hormonal e essa parte de glicemia, de hemoglobina glicada, para ver como é que ele está, porque às vezes a gente acaba podendo descobrir outras condições, né, no paciente. Tá. Eu acho que talvez a causa mais importante seja o HPB mesmo, né? Também, exatamente. O HPB, ele distorce a glândula, ele obstrui os ductos, você não ejacula. Como o grande volume, como você colocou, vem da vesícula seminal, o trajeto que ele faz posterior, isso causa obstrução e aí ocorre a diminuição do ejaculado, né? Eu acho que a causa principal é o HPB. Aliás, eu acho que isso é um sinal importante para dizer que o paciente tem uma próstata que está com hiperplasia benigna, progressão. A gente não observa isso, né? A gente sempre fica pensando nas coisas miccionais, mas para mim isso aí é uma coisa que está diretamente relacionada ao HPB. Mas do ponto de vista do recurso, a gente fica um pouco limitado, né? Porque os tratamentos para isso vão influenciar bastante do ponto de vista da reprodução também. Por isso que realmente quando dá para fazer alguma coisa, pensando no quadro de ejaculação retrógrada, o que dá para fazer em relação à medicação é isso. Eu acho que por isso que eu direcionei para isso, mas sem sombra de dúvida, o Francisco está coberto de razão. Tá ótimo. Pessoal, fazer pergunta? Aproveitar a oportunidade? Francis. Vamos lá, Francis. Bernardo, parabéns aí pela apresentação, nosso conterrâneo de Campos aí, excelente, parabéns mesmo. Mas deixa eu fazer uma observação aí. Em relação ao volume de esperma, esse paciente na faixa de 50, 60 anos, assim, que eu tenho observado quando faz algum questionamento é o seguinte, não sei se vocês compartilham com a mesma observação. Quando o paciente fica mais tempo nas preliminares, entendeu? Acaba tendo um volume ejaculatório maior. E eles perguntam quando a relação foi muito rápida, como que foi? Não, a relação foi rápida. Pode observar que o volume ejaculatório foi menor. Nunca ele fica mais tempo nas preliminares ali, naquele sarrinho, papapá, e depois vai para o ato, pode observar que o volume acaba sendo maior. Aí qual é a explicação? Porque entrou a produção da vesícula seminal, das glândulas bulbouretrais, estimularam mais essas glândulas, né? E com isso aumentou o volume seminal. Concorda? Vocês fazem essa observação também? Ou não tem? Eu acho que você está correto, mas eu faço muita prostatectomia radical. Então, eu vejo, quando eu opero um cara de 50 anos de idade, geralmente ele tem vesículas seminais volumosas, né? Quando eu opero um paciente acima dos 65 anos de idade, habitualmente as vesículas seminais estão atrofiadas. Provavelmente isso é decorrente da obstrução crônica que esse paciente está tendo,
né? Um cara jovem, normalmente, as vesículas são muito mais volumosas do que uma pessoa com mais idade. E como a produção vem das vesículas seminais, em 70%, eu acho que isso é o fator obstrutivo que está causando essa involução. Lógico que associado a isso tem queda de testosterona, porque a testosterona também age na vesícula seminal, etc. Se o cara for um hipogonádico, é óbvio que a testosterona, a vesícula já vai estar também diminuída por essa razão, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Provavelmente, né? E uma pergunta, para terminar minha parte aqui, minha observação é a seguinte: quando que você indica a prova de capacitação espermática? E qual o seu critério para você solicitar essa prova de capacitação espermática? E depois que você opera um paciente de varicocele, qual droga que você realmente usa para melhorar a espermatogênese? Você tem alguma em especial aí? Francis, é o seguinte, o teste de capacitação é um teste que a gente costuma usar para indicar a técnica de reprodução assistida. Então, existem algumas técnicas aqui no laboratório nosso aqui de campus, a gente faz a swing-up. Teoricamente, quando a gente vai propor uma técnica de reprodução assistida ou tentar imaginar qual é a chance de uma gestação natural, a gente acaba, se achar conveniente, a gente pode lançar mão desse recurso. E o corte que a gente costuma usar é de 5 milhões. 5 milhões capacitados. Menos que acima disso, você não indica geralmente o teste de capacitação espermática. Não, o teste de capacitação que eu estou falando do corte do teste é 5 milhões. Então, um paciente que teoricamente tem mais de 5 milhões, teoricamente ele é um candidato a uma técnica de baixa complexidade, um coito programado, uma inseminação, ou até, possivelmente, esse espermatozoide teria mais chance de chegar lá na trompa, na tuba, e encontrar um oócito, tá? Em relação ao que se perguntou da varicocele, se a gente faz uso de alguma medicação, é isso? Depois que você faz o tratamento cirúrgico, fez a primeira dosagem do espermograma, continua aquele pouca melhora, aquele padrão meio borderline. Então, quando existe uma suspeita de que há um desequilíbrio do ponto de vista do estresse oxidativo, a gente pode lançar a mão de algumas drogas antioxidantes. Não existe padrão para isso. Cada vez que eu leio um artigo diferente, eu vou lá e mudo a minha fórmula. Douglas deve ter a fórmula dele, eu tenho a minha. Todo mundo que trabalha com isso tem a sua fórmula que a gente costuma usar. Mas a gente lança a mão disso quando a gente acha que realmente existe um estresse oxidativo importante. Teoricamente, se a varicocele está tratada, a princípio, esse fator provavelmente não era para ser tão relevante mais. Então, não tem, a princípio, uma coisa que você vai encontrar, olha, a dose de zinco tem que ser tal, a dose enfim, de coenzima Q10 tem que ser tal, provavelmente você não vai encontrar isso. Se tiver associado isso a um hipogonadismo, uma coisa do tipo, acho que é de bom tom fazer um estímulo endógeno com clomifeno, acho que costuma funcionar bem. Mas, do ponto de vista da varicocele, se você tratou a varicocele e foi tratada adequadamente, eu acho que não tem por que lançar mão de muito remédio, não. Se operou e não houve essa resposta tão grande, é porque provavelmente a varicocele não estava influenciando tanto assim nessa espermatogênese. Ok. Eu quero fazer uma pergunta para uma colega que está assistindo a gente, para ela participar do debate. Fernanda, está me ouvindo, Fernanda? Fernanda, eu estou. Olá! Estou ouvindo. Olá, boa noite. Boa noite. Deixa eu Todo dia eu estava perguntando, né? Nesse eu não estava, né? Estou prestando atenção. Eu queria saber de você o seguinte, querida. Tem fator emocional que pode interferir na fertilidade masculina? Tem, com certeza. Fala um pouquinho, por então. exemplo, tem os aspectos psicogênicos, né, que estão relacionados com ejacular. Então, se a gente pensar, por exemplo, que a penetração, né, que pode ter um quadro emocional associado. Então, na verdade, uma ejaculação rápida, um problema ejaculatório, um problema de disfunção erétil, alguma coisa, pode estar relacionado com aspectos emocionais. Então, esse homem pode também, por exemplo, ter uma ejaculação retrógrada ou retardada, uma ejaculação retardada. Como? Ele não consegue ejacular nessa mulher. Ele não consegue gozar e, a partir daí, você não consegue que tenha fertilização. Né? Você não consegue exatamente
por ele... Tem duas coisas. Um pode ser um processo de aprendizado, é péssimo que a gente vai falar, é um efeito controverso das técnicas de controle ejaculatório. De tanto treinar, esse homem começa a desenvolver uma aprendizagem de que ele não ejacula. Né? Então, assim, é o máximo do controle e o máximo do tempo. Às vezes tem questões alcoólicas associadas, às vezes tem outras comorbidades clínicas que estão associadas, esse homem está com um problema e não consegue ejacular nessa mulher. Isso acontece? Acontece. E aí a gente vai ter que trabalhar do ponto de vista emocional o que acontece. Assim como com um homem que tem uma disfunção erétil psicogênica não consegue penetrar, esse homem não ejacula. Então, por que ele não consegue chegar ao orgasmo? O coito interrompido, às vezes os casais praticam, às vezes a ejaculação retardada pode dar um problema. Fora os problemas orgânicos, né, que eles abordaram super bem. Eu acho que o Covid é uma coisa que me tem chamado muita atenção, né, quando a gente fala de aspectos emocionais também. Né, quando eu vi uma das primeiras, não afeta tanto a parte da fertilidade. Eu falei, gente, o Covid afeta tudo em termos de sexualidade. Ele vai afetar o olfato, que é importante, ele vai afetar... por que o olfato é importante? Na seleção natural, ele é mais importante para as mulheres, por conta do cheiro. Isso na intercompetição sexual, no evolucionismo, é muito mais importante. A mulher escolhe o parceiro pelo odor também. Aí o Covid afeta isso. Então, o Covid pode, às vezes, não estar afetando de forma primária a parte da fertilização, mas ele está afetando de forma secundária. Por outras formas de transmissão, outras coisas que ele afeta em termos de sexualidade, pode dar esse tipo de problema. Não sei se faz sentido para vocês o que eu estou colocando do ponto de vista emocional. Né? A gente sabe que... e aí, como é que você explica para o casal? Olha, não dá para fazer o coito interrompido. Ou, olha, o seu problema, para tratar um problema, você criou um outro. Você não está gozando, você não ejacula. Isso se eu pensar num homem que não passou por uma cirurgia e não tem uma ejaculação retrógrada, né? Então, até olha que interessante, vou fazer uma consideração. Estava discutindo com um paciente hoje, olha a percepção que ele teve. Ele percebia que ele às vezes oscilava a ereção dele, depois ele já tem mais de 50 anos. E num primeiro momento, ele começou a achar que era uma perda de desejo pela parceira. Depois ele foi perceber que em determinados momentos que ele era estimulado, ele tinha uma sensação de gozo, mas ele ainda não estava ejaculando. E nessa sensação de prazer que ele sentia com a parceira, ele tinha uma oscilação da ereção dele. Então, que não era uma perda de ereção, mas eram pequenos orgasmos, pequenas sensações de prazer em ápice que ele estava sentindo durante o coito com a parceira. Só que se esse homem começa, às vezes, a se fixar muito nesse aprendizado, ele pode chegar a ter um quadro de ejaculação retardada. E aí não vai conseguir de forma nenhuma essa fertilização. Ele não vai conseguir. Assim como o ejaculador precoce pode, ou o homem que tem uma parceira com vaginismo pode engravidar essa mulher simplesmente pelo esperma escorrer, alguma coisa nesse sentido, por uma brincadeira e não pelo coito. Não sei se faz sentido o que eu estou falando para os colegas. Fernanda, eu tenho um caso de um paciente meu que ele foi encaminhado para mim porque o casal já tinha tido abortamento de repetição, tiveram várias perdas, e a última perda não foi nem um abortamento, o bebê já tinha uma gestação mais avançada, se não me engano, 7 meses, e não identificou qual foi a causa. Isso foi muito traumatizante para o casal. Sim. E aí, quando ele foi encaminhado para mim, foi para avaliar essa questão do contexto que já revirar a mulher de cabeça para baixo em relação ao abortamento de repetição, aí mandar para agora você vai no urologista ver. Aí, na minha avaliação, o problema dele, além do provável fragmentação do DNA aumentada, etc., ele realmente tinha, ele criou um bloqueio onde ele não conseguia ter uma ereção no período fértil da mulher. E ele sabia quando era o período fértil. Ele sabia quando a mulher menstruava, inconscientemente, assim que ela menstruava, ele conseguia ter relações normalmente, chegava lá para segunda semana do ciclo dela, ele já não conseguia ter ereção. Não conseguia ter ereção, não conseguia ter coito. E a dificuldade de fertilidade do casal, além da questão do gameta bioquímica, tinha a questão psicológica muito
presente, que apesar de lançar mão de remédio, provavelmente eu não ia conseguir fazer evolução com aquilo. Você precisa de procurar um psicólogo com alguma brevidade para poder trabalhar isso. Para ver se quer, né? Eu já tive pacientes que não queriam ter relação sexual, mas queriam ter filhos. Fernanda, eu já soube de um caso uma vez. E foram procurar fertilização. O caso de porque não queriam. Uma mulher que tentou fertilização durante vários anos, depois que ela conseguiu, ela abortou a criança. Não aqui. Mas... Será que quer ter filho? Eu acho que a primeira pergunta é se quer ter filhos. Eu fiz essa pergunta para ele. Se quer ter filho. Eu fiz essa pergunta para ele. E ele titubeou. Eu acho que ele não quer tanto assim. Mas ele desenvolveu uma disfunção sexual psicogênica, em decorrência do trauma, e o meu papel nesse contexto é muito limitado. Então, ele vai precisar realmente de uma ajuda psicológica. Mesmo, porque... Então, assim, a pergunta do Henrique, poxa, será que tem uma influência psicológica? Esse é um exemplo que claramente tem. Claramente tem. É porque são aqueles homens que vão ter medo, né? Se eu penso em sexo, olha a associação que ele faz. Se eu penso em sexo, se eu penso em uma penetração, eu posso engravidar minha parceira. Então, eu nem vou pensar. Eu nem vou me aproximar, começo a esquivar. Então, vou ter a disfunção erétil, vou ter outros problemas, vou ter quadros de problemas de ejaculatórios. Principalmente, eu acho que, Henrique, vale a pena a gente falar que abaixo dos 40 anos, a preocupação é a ejaculação. Também, eu acho que do ponto de vista biológico, pela questão da idade e de, geralmente, ter mais filhos. Né? Depois dos 50, o problema a grande questão do homem é com a ereção. Por quê? Também porque ele já aprendeu o próprio corpo, então ele já tem um autoconhecimento maior, ele controla melhor. Mas, em geral, os homens abaixo de 40 anos, com certeza. Eu fiquei até pensando naquele exemplo, ainda mais nesse momento que a gente está de muito exercício, muita questão, se alguns homens com o problema da semana passada que vocês colocaram, também não podem ter problema do ponto de vista, o aspecto psicológico interferir no aspecto orgânico do esporte em termos de testosterona. Faz sentido? Sim. Né? Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. O objetivo de uma viagem de corrida, de uma viagem de uma maratona, de uma viagem dessa, não é estar com a parceira. Mesmo que o casal vá junto. O objetivo não é curtir, não é namorar, não é ter sexo, não é transar. O objetivo é cumprir a prova. Entende o que eu estou querendo dizer para vocês? Assim como, então, a gente olha muito, casais que estão nessa dinâmica. Né? Então, isso é do ponto de vista psicológico. Você está criando situações onde você não tem o contato e a intimidade sexual. E não ejacule, não penetre, não tenha o sexo como... Aí eu estou falando em termos mais de sexo com penetração, né? Porque é o que nós estamos falando, para engravidar, né? Afinal, espera-se que o casal esteja com uma vida sexual ativa, mas está muito comum, isso tem me chamado muita atenção, quantas pessoas não têm a vida sexual ativa e querem ter filhos e procuram os programas de fertilização. Isso eu tenho visto crescer. Me chama atenção. Não sei se para vocês também. Sim. Bernardo, deixa eu perguntar uma coisa. Aquela recomendação de o homem fazer uma abstinência de 2, 3, 4 dias antes do dia fértil da mulher, tem cabimento? Para aumentar o volume de esperma, para aumentar o número de espermatozoides no ejaculado? Você não recomenda isso? Recomenda que exista uma frequência sexual, que o paciente tenha exposição sexual no período fértil, o ideal que tenha relação em dias alternados, mais do que suficiente para expor a chance de gravidez. Você discorda, Douglas? Você tem mais alguma recomendação? Não, eu concordo. Acho que dias alternados é o ideal, né? O espermatozoide no trato reprodutor feminino, ele pode ter uma sobrevida de até 5 dias. Então, basicamente, você não precisa ter relação o tempo todo, porque senão você diminui a concentração no teu ejaculado. Então, dia sim, dia não, você aumenta um pouco a concentração do espermatozoide. E esse espermatozoide que ejaculou, por exemplo, hoje, a princípio daqui a 2 dias, ele pode estar vivo ainda. Então, assim, você faz dias alternados e aí você aumenta um pouco mais a chance e é melhor do que você fazer, por exemplo, todos os dias, que aí você diminui bastante. Acho que um perigo é virar o sexo só para ter filhos, né?
Acontece com frequência sim, também. Sim. É. Acontece com frequência. Pacientes meus falam assim, não, eu tinha que viajar, o avião saía 6 horas, mas estava no dia fértil dela, então eu tinha que acordei 4 horas da manhã para transar e eu cheguei atrasado no aeroporto. Assim. Ou aquele casal que só se procura no período fértil. Isso aí não vai dar certo. Né? Outra coisa, aquele cuidado de colocar um travesseiro debaixo do períneo da mulher depois da ejaculação, mandar ela ficar deitada 1 hora naquela posição, isso é recomendação prática, não? Não. Isso eu nem conheço, Henrique. Só ajuda a técnica de terapia sexual. Oi? Isso ajuda a técnica de terapia sexual. Tá bom. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Sexualidade feminina. Quais são as drogas ou medicamentos que vocês pesquisam nos pacientes com queixa de fertilidade? Ou que são capazes de alterar o espermograma? Henrique, tem um monte. Tem uma tabela, tem uma tabela no consultório, mas tem antidepressivos que vão causar distúrbios de ejaculação, me fugiu o nome agora, de um paciente que teve lúpus, é um modulador imunológico que afeta consideravelmente a motilidade do espermatozoide. Como ele não vai parar de usar o remédio, eu tentei lançar a mão. Como? Acho que o metotrexato. Não foi o metotrexato, não, foi um outro. Não. Era uma nefrite lúpica, enfim. E aí, que altera... É um bloqueador de canal, eu não lembro. Vai alterar o canal de cálcio do espermatozoide, afeta a motilidade. Depois de investigar tudo, eu falei assim, olha, só pode ser seu remédio. Eu fui fazer uma pesquisa na literatura, realmente tinha uma vasta literatura confirmando isso in vitro, in vivo. E aí eu não tenho como dar o remédio, lancei mão de antioxidante, de tudo, não consegui fazer muita evolução. Então, existe uma lista grande de medicações que podem ter influência nisso. Se quiser, depois eu posso trazer para vocês o que eu tenho lá no consultório. Douglas, tem alguma assim na mão aí, Douglas? Não, na mão não. Eu até queria pontuar que quando o Henrique perguntou, eu tinha interpretado de uma maneira diferente, como sendo a pergunta de droga que melhorasse o potencial fértil. E aí, eu não sei se acho que não foi isso que perguntou, mas eu queria só acrescentar uma coisinha. Muitas vezes, tem muito paciente, somente paciente que tem um MC um pouquinho mais elevado e tudo, a pessoa acaba aromatizando muito a testosterona que tem no corpo, né? Então, a gente, na célula adiposa, a gente tem muita enzima aromatase. E aí, quando você faz a relação entre a testosterona total e o estradiol, o ideal é que sempre seja acima de 10, né? Quando você divide um pelo outro. Quando você tem abaixo de 10, muitas vezes vale a pena lançar a mão do inibidor de aromatase, ao invés de, por exemplo, pensar no clomifeno. E aí a gente tem no mercado tanto anastrozol ou letrozol. Letrozol eu nunca utilizei, mas anastrozol já utilizei algumas vezes e realmente você tem uma resposta muito boa. Você diminui essa aromatização, o paciente acaba perdendo peso um pouco também, depois você pode ir tirando o remédio e você consegue manter ele com um nível de testosterona um pouco mais adequado, né? O que faz o feedback negativo é quando essa testosterona é degradada em aromatase e inibe no sistema nervoso central a produção das gonadotropinas. Então, quando você diminui um pouco esse nível de estrogênio, tanto no sangue, você consegue aumentar um pouco o nível de gonadotropina e estimula o seu testículo a produzir tanto testosterona quanto espermatozoide. Então, acho que é um dos remédios que a gente pode lançar a mão no uso na prática clínica, né? Henrique, eu preciso fazer um adendo aqui, que faz parte da minha anamnese sempre, independente de quem senta no meu consultório, eu pergunto a respeito de cannabis e de testosterona. Sempre, independente de quem sentar lá. Maconha tem uma influência negativa em praticamente todos os parâmetros do espermograma, e testosterona, a gente conversa toda hora sobre isso aqui. Então, tem um monte de medicação que tem uma associação a anabolizante, a efeito massa muscular, etc., que promete que tem uma ação muscular, que promete que não tem ação gonadal, que não vai bloquear o eixo, mas, na verdade, bloqueia. Então, eu sempre tento aprofundar minha anamnese nesse aspecto, porque são fatores que a gente consegue, além de tabagismo, etc., eu pergunto exclusivamente de maconha. Se você fuma maconha, você consome maconha,
e você já usou anabolizante, você usa algum remédio para academia, algum suplemento, que na grande maioria das vezes o paciente acha que aquilo não é nada, que um personal passou como suplemento. A gente vai ver muitas vezes tem alguma coisa que está atrapalhando ali também. Então, falando de drogas, eu entendi sua pergunta como remédio, mas vale a pena falar também que maconha tem Não, uma drogas e quantidade de remédios. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos aproveitar o tempo? Eu tenho uma pergunta. Eu Vamos sempre lá. tive uma dúvida, que é o seguinte, quando a gente está falando de reprodução, e aqueles casais, além do sexo, a gente tem que tomar muito cuidado, que é o que vocês perguntaram do aspecto psicológico, do sexo virar só procriação, então, com um horário marcado, ele deixar de ser prazeroso, então isso interfere no ciclo de resposta sexual todo. Mas como ficam os casais, por exemplo, que estão casados, não conseguem ter filhos, e aí acham que é uma questão de reprodução do homem ou da mulher, eles se separam, encontram novos parceiros e têm filhos. Desculpa, eu só não entendi a pergunta final. Assim, tem casais que estão juntos, que tentam fazer o processo de fertilização, não sei se é uma incompatibilidade genética ou alguma coisa nesse sentido, não conseguem ficar grávidos, não conseguem fazer o processo, não conseguem ou ela não consegue segurar o embrião, enfim, alguma coisa acontece, e aí e por uma incompatibilidade, ficam anos nesse processo, depois se separam, formam novos casais, tá. e esses os dois novos têm filhos com casais casais têm diferentes. filhos com pessoas diferentes. Isso acontece. Seria Isso pode acontecer. Por uma incompatibilidade genética, às vezes, não, na verdade, ou não? o que acontece? Existem muitos fatores que podem estar relacionados a isso, mas a gente sabe que uma diminuição do potencial fértil de um dos integrantes do casal pode ser compensada pelo parceiro, por exemplo. Então, um paciente que tem um espermograma não tão bom, mas a mulher tem um potencial fértil muito bom, isso pode ser compensado. O contrário também pode acontecer. Por esse motivo, que a gente recomenda que a investigação da infertilidade conjugal tem que ser em concomitância homem e mulher, tá? Para a gente tentar entender o que está acontecendo da melhor maneira possível. Mas pode acontecer, sim, num casamento tal, não consegui ter filhos e depois eu consegui ter. Isso pode acontecer do ponto de vista biológico, é explicado por isso. Eu já vi várias vezes, por isso que eu... Eventualmente, até a mulher pode ter uma produção de anticorpos contra os espermatozoides do homem, que antigamente isso fazia com que era feito muito teste pós-coito, só que é um teste que hoje em dia é meio que deixado de lado, porque basicamente você está fazendo teste só para dar um diagnóstico, mas o tratamento é você fazer uma reprodução assistida. Então, assim, você é um teste que é bastante complicado. Imagina, você tem a relação, tem que sair correndo para o laboratório para colher e tal. Então, caiu em desuso. Mas não é incomum. A mulher pode produzir anticorpo contra o espermatozoide do homem e, de repente, com a outra parceira não vai acontecer a mesma coisa. E na mulher também, com o outro parceiro, também não teria a situação. Então, é sim, muito plausível acontecer. E a questão que o Bernardo falou também, não tem dúvida. Às vezes, aquele gameta da mulher pode compensar o erro do gameta do homem. Às vezes, quando ele está com, por exemplo, uma taxa de fragmentação muito elevada, ela consegue corrigir. Por exemplo, geralmente, quando é mais nova, a mulher mais nova, o óvulo dela consegue corrigir vários desses defeitos. Quando vai ficando mais velha, já perde um pouco dessa capacidade. Então, às vezes, tem um relacionamento aí, trocou, às vezes, com a esposa mais nova. Ele mantém o mesmo gameta que pode ser não ideal, mas ela consegue corrigir esses erros que tem no espermatozoide dele. Então, não é impossível de acontecer, não. Ok. Mais uma pergunta? Boa noite a todos. Estão me escutando? Sou Fernando Portugal, sou urologista aqui de Campos. Queria parabenizar aí, Henrique, por esse evento e a excelente aula do Dr. Bernardo. E acrescentar, eu tenho utilizado na prática clínica aqueles testes de ovulação que a mulher compra em qualquer farmácia e faz através da urina, um teste fácil de se fazer, e tenho obtido sucesso com alguns casais, principalmente para mulheres que acabam ovulando em datas diferentes das previstas na tabela. E queria aproveitar aí para fazer uma pergunta para o Bernardo. Se pacientes com espermograma normal, lógico, vai investigar aí o fator feminino, mas
em quanto tempo ele repetiria, se ele repete, quanto tempo ele repetiria esse espermograma, e em pacientes que têm alterações borderline, seja de motilidade ou seja de número, se ele já inicia algum tipo de suplementação antes de repetir o espermograma, ou se ele já repete esse espermograma em quanto tempo? Então, Fernando, a gente está avaliando, no caso, um casal caracterizado como infértil, né? Um casal que está tentando há mais de um ano sem sucesso, né? O segundo espermograma, geralmente, eu peço depois, quando ele está alterado, aí vai depender de muita coisa. Vai depender do fator ovariano da parceira, se a parceira tem uma idade mais avançada, a gente não tem muito tempo a perder. Idealmente, a gente bota aí um corte, ao invés de um ano, para 6 meses, para a gente começar a agir de maneira mais enérgica quando a idade da parceira é mais avançada. Na minha prática, quando não tem muito viés do tempo, eu costumo pedir esse segundo espermograma depois de mais ou menos um mês do primeiro. Mas sabendo que é possível que não tenha tanta diferença assim, porque foi aquilo que eu falei na aula, que a espermatogênese demora algo em torno de 3 meses para que tenha uma renovação completa. Tá? Quando eu estou diante de um exame alterado, ou no limite inferior, teoricamente, daquela normalidade lá, que a gente sabe que não é tão normal assim, a minha preocupação é de tentar identificar uma causa para aquilo que está acontecendo. Então, uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, correr atrás de varicocele clinicamente relevante, de hábitos de vida deletério. Outra coisa que é importante a gente saber em relação ao trabalho da pessoa, se a pessoa se expõe a calor excessivo. Eu tinha um paciente que era churrasqueiro, ele acendia churrasqueiro no restaurante 10 horas da manhã, ficava até 9 horas da noite com a barriga na churrasqueira. Obviamente, aquilo era uma fonte de calor que estava atrapalhando ele. Então, a gente precisa entender em que contexto isso está inserido e se isso é viável de modificar. Existem alguns suplementos que são caracterizados como antioxidantes, que a evidência científica não é tão grande para esses fatores específicos, tipo motilidade. Tem algumas substâncias que podem ter relação com motilidade, outras com vitalidade, etc, 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 mas eu não uso isso de rotina. Geralmente eu uso a medicação antioxidante, isso é muito controverso, tem gente que não usa de jeito nenhum. Qual você usa? Eu uso uma fórmula não, é uma fórmula grande que eu mando manipular, e só esse ano acho que eu mudei umas 2 vezes. Cada trabalho que eu peguei, eu mudei dose de uma coisa, acrescentei outra, tirei outra. Provavelmente cada um tem a sua. Eu uso isso quando eu acho que tem um desequilíbrio da balança entre os elementos antioxidantes e as espécies reativas de oxigênio. Quando eu acho que existe um estresse oxidativo, eu lanço mão dessas medicações e eu dou um prazo de mais ou menos 3 meses para ver um efeito em relação a isso, quando eu tenho esse prazo. Tá? Quando eu não tenho esse prazo, provavelmente esse paciente vai ser encaminhado para fazer reprodução assistida, porque o fator feminino é muito mais difícil da gente lidar, tem muito menos recurso para a gente lançar mão nesse contexto. Então, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Tá? Mas, para exames borderline, o que eu costumo fazer é tentar identificar alguma coisa que possa estar alterando ou prejudicando para tentar fazer uma higiene nesse sentido e ver se eu consigo algum efeito melhor. Ficou alguma pergunta sem responder? Eu não lembro. Obrigado, Fernando. Obrigado pela presença aí, cara. Obrigadão. Bem, pessoal, então parece que vamos chegar ao fim da apresentação de hoje. Deixa eu só fazer uma consideração. Você me perguntou do aspecto psicológico, né, Henrique? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que tentar entender com esse homem é se ele quer ter filhos. Porque senão ele vai criar várias estratégias de burlar uma série de proposições e proposta do tratamento. Então, assim, ele deseja ter filhos com essa mulher porque ele quer, ou ele está indo para esse tratamento de fertilização ou qualquer coisa, ou, independente do tipo de tratamento que eles vão se submeter, por um desejo dela. Isso faz toda a diferença em termos emocionais e psicológicos. Acho que o primeiro ponto que tem que ser muito bem trabalhado é isso. Não sei se faz sentido para eles que trabalham em fertilização. Né? Geralmente, esse paciente vem trazido pela mulher. Geralmente vem trazido pela mulher e muitas vezes há esse conflito. A gente tenta entender isso, obviamente, no que compete a gente ali, mas isso a gente tem uma psicóloga na equipe. Uma psicóloga que trabalha com isso.
Alguma vez já recomendou a adoção? Henrique, geralmente isso não fica... Eu não faço o tratamento efetivamente, né? Eu cuido dos homens que precisam de tratamento. Então, geralmente, essa conversa... como em alguns casos de azoospermia e tal, eu tenho que orientar quais são as possibilidades do que, de repente, do que vai desenrolar. Muitas vezes eu tenho que botar como uma possibilidade comprar sêmen de doador. E muitas vezes essa ideia não é muito bem-vinda. Mas quem fala isso mais é o médico que trata o casal como todo, que vai fazer o estímulo ovariano, que vai fazer o tratamento efetivamente. E quando eu falo de comprar sêmen de doador, eu dou um leve toque a respeito de adoção também, como uma possibilidade de paternidade, até porque eu não posso dizer que essa possibilidade não existe. Então, vai ficar a critério do casal o que eles querem fazer. Muitas vezes a gente lança a mão de microdissecção testicular, a chance de recuperar espermatozoide em torno de uns 52%, e aí isso, dependendo do fator ovariano, da qualidade do óvulo, isso, enfim, é uma situação muito desafiadora, e a gente tem que botar no contexto que, por exemplo, se o paciente for para o procedimento e não foi encontrado nenhum espermatozoide, ele vai querer ter sêmen de doador lá, ele vai preferir congelar o óvulo da mulher e pensar depois o que ele vai fazer, deixar o óvulo lá no banco, isso tem custo. Então, a adoção, provavelmente, não é o objetivo do casal, já que ele está procurando tratamento de reprodução. Então, eu não falo isso com tanta ênfase, eu falo no contexto da reprodução humana, que se segue. Se a gente não achar, é comprar sêmen de doador. Ótimo. Pessoal, estamos chegando ao final da brilhante apresentação do Bernardo, Douglas. Eu queria agradecer o tempo que vocês se dedicaram para preparar a aula, a disposição de vocês tirar uma hora da família para vir aqui falar com a gente, a participação da Fernanda, do Francisco, do Francis, e agradecer a presença. A aula está gravada, a partir de amanhã ou depois vai estar no YouTube, eu vou passar o endereço para vocês. Então, uma ótima noite para todos, muitíssimo obrigado, de coração, foi ótima apresentação. Semana que vem tem mais. Forte abraço a todos, bom final de semana e até semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau.